Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, pessoal, trazendo aí praticamente uma polêmica aí, o que o Elias Júnior falou, comentarista aí do Band Esporte, falando aí sobre o salário do Abel Ferreira, que ele tá anos-luz de merecer receber 2,5 milhões, falando aí que ele é como se ele fosse um técnico super valorizado aqui na América, né? Que tá longe disso. Sei lá, achei estranho esse comentário aí. E aí eu até faço a pergunta pra você palmeirense, você assistindo esse vídeo, né? Assiste esse vídeo, dê a sua opinião aí sobre essa fala do Elias Júnior. Comparou Abel Ferreira a outros técnicos aí. Achei bem estranho. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Aquele cara que faz aquilo que o Palmeiras determinar quando é determinação da Leila. Ele mesmo falou isso, né? A mãe, a esposa e a Leila. Eu te pergunto, cadê? Podemos voltar, mantém a imagem do Palmeiras aí, Léo, porque a gente tá bonitinho aqui, mas o Palmeiras acabou de perder pro time do Corinthians. Já nós vamos falar do Corinthians, que eu acho justo a gente falar do Corinthians. Ô Sálvio, você que discordou de mim, veja só, se você é bom de números, e eu sei que você é, quando você paga, porque agora você tem que se colocar, você tem que ter empatia com quem paga. Você é o pagador. Quando você paga 6 milhões de dólares para um treinador e ele perde na semifinal o título mais importante para mim, que é o título que o Palmeiras mais almeja, que é o da Libertadores, que leva ao título mundial naquela oportunidade. Ele perdeu em quartas. Em quartas ele perdeu para o eliminado no primeiro mata-mata. Não, no quartas. Pro Flamengo e pro Botafogo. Não, ele perdeu pro Boca. Ele perdeu pro Boca na Libertadores do ano passado. Ele perdeu pro Boca na semifinal, que não superei. Porque ele não estou falando desse ano, esquece esse ano, que foi uma incompetência brava e ainda pior. A falta de sorte no sorteio também. Não quero saber falta de sorte. Então quer dizer que você agora vai ficar dependendo de sorte para ser campeão, então quer dizer que você pode perder na final. Fluminense foi campeão em cima do Boca. E outra, o Fluminense foi campeão em cima do Boca, que caiu no colo. Eu não gosto de dizer que nada que não tenha interferência da arbitragem seja injusta. Então foi justo o título do Fluminense. Só que, se o Fluminense joga com esse Palmeiras aí a final, você sabe o que iria acontecer. Então, quando ele não tem capacidade de, no Allianz Parque, ganhar do Boca Juniors, eu espero acabar aquela temporada e falo, olha, eu tenho que ir no mercado, já que eu tenho 6 milhões de dólares, e eu não acredito no Nicola, porque eu não acredito, eu vou no mercado... Só para lembrar que o Nuno Espírito Santo está trabalhando no Nottingham Forest. Não, e é terceiro colocado do campeonato. Você acha que vai dar para tirar o Nuno? Mas eu estou só te dizendo o seguinte, eu digo a você, e acho legal, porque a Premier League, ela anuncia os salários, então eu acho legal que você cheque, eu digo a você que o Nuno Espírito Santo não ganha 6 milhões de dólares líquidos por ano. Líquidos. O Elias, assim, vamos lá, você está falando... Imposto na Inglaterra é 40%. Você está falando de 2023, né? O Abel entregou o título brasileiro em 2023. Por mais que a Copa Libertadores seja mais importante, disputar o Mundial de Clubes, eu te entendo disso. De tomar uma decisão naquele momento, não. Eu prefiro ficar em 2024. Em 2024, o Abel foi jogar contra o Flamengo com medo do Flamengo. A estrutura do Palmeiras e o elenco do Palmeiras, o Palmeiras não pode ter medo do Flamengo. Pode ver que o Peñarol foi jogar contra o Flamengo e não teve medo. O Palmeiras tem um elenco muito superior ao Peñarol. E ali tem que colocar na conta do Abel. O estilo de jogo que ele foi para o Maracanã contra o Flamengo foi um estilo de não querer ganhar o jogo, não querer classificar, querer trazer para o jogo da volta. Isso, para mim, foi um grande erro. E esse Campeonato Brasileiro, eu vou falar para você que realmente... O Palmeiras não perde o título no jogo hoje contra o Corinthians. As opções do Abel de jogar com o time em reserva, para mim é marcante o jogo contra o Vitória. Aquela derrota por Vitória, que ele coloca o elenco reserva para se preparar, acho que contra o Flamengo ou contra o Botafogo, e ele perde no Campeonato Brasileiro esses 3 pontos que fazem falta agora. Então, assim, a estratégia do Abel em 2024, eu vou concordar com você. Realmente... Vocês estão no caminho errado. Tem muita coisa que precisa ser resolvida no Palmeiras antes do Abel. Tem muita coisa que você pode pensar em mexer antes do Abel. O Abel não é o maior dos problemas no Palmeiras. Fica imaginando o torcedor do Palmeiras veio na nossa conversa. Os caras devem ter pensando que a gente tá maluco. Tá bom.
A minha questão é a seguinte, o Abel não é o maior dos problemas do Palmeiras. O Dudu tá bem fisicamente, ele não coloca. O Rony tá bem fisicamente, ele não coloca. Então ele não é o maior problema do Palmeiras. Você falou, por exemplo, do salário do Abel. O Ramon Dias sozinho ganha R$1,5 milhão por mês. O Renato Gaúcho ganha R$1,5 milhão por mês. São dois caras que brigam contra o rebaixamento. Então a questão salarial olha o time é que o Corinthians importante. tinha. A questão salarial é importante, mas o Abel entrega demais. Olha a quantidade de títulos que ele garantiu e os prêmios somados por conta de todos esses títulos. E assim, o Palmeiras abre mão do Abel no dia seguinte. Vamos lá, quem o Abel indicou? Vamos lá. É muito importante para quando você tem um cara que tem o salário do Abel, ele tem que se pagar. E ele se pagou sempre. Não se paga. O Abel não se paga pela venda do Endrick. O Abel, quem se paga pela venda do Endrick é o João Paulo, que ganha um baita de um salário, diga-se de passagem. Maior salário entre executivos do país. Entre executivos do país, e merecidamente. Então, o João Paulo se paga quando vende o Endrick, se paga quando vende o menino Estevão. Tá tudo certo. Então, quem paga o salário do João Paulo é o Endrick e o Estevão. Não é o salário do Abel. Quem o Abel contratou? Vamos lá, quem paga o salário do Abel? O Abel contratou o Felipe Anderson. Caro, não entrega. Richard Rios. Não, Richard Rios foi um achado. Flaco Lopes. Custou R$7 milhões e vai ser vendido por mais de R$100 milhões. Mas não sei se vai ser vendido. Foi um erro, porque custou mais de R$50 milhões. São vários. O Atuesta. Foram vários os erros. Cadê a contratação? Então, é muito fácil você chegar aqui e decantar em prosa e verso um treinador que tem $1 bilhão de orçamento por ano, $6 milhões de salários por ano, liberdade para ter a melhor estrutura do futebol brasileiro. E esse ano foi só campeão paulista. Aí eu te pergunto, o Arthur Jorge é melhor que ele? Nesse momento, o Arthur Jorge é melhor que ele. Mas por que a gente não discute o trabalho da Leila Pereira? Que vai fazer um show no dia 11 de novembro, 13 dias antes da eleição, para sócios do clube. Não é uma campanha eleitoral. Ela vai pagar pelo show? Vai pagar pelo show, mas usando a estrutura do Palmeiras. É certo isso? Por que a gente não discute? Por que a gente não discute? Por que a Leila Pereira mantém o Anderson Barros, que é um cara de pouca capacidade no mercado? Vários dos reforços que o Palmeiras trouxe vieram porque outros nomes o Anderson Barros não teve capacidade ou para convencer as pessoas internamente. Mas o bom é o Alexandre Matos, então? O Alexandre Matos, para mim, teve papel super importante. Foi, por exemplo, o Matos quem contratou o João Paulo Sampaio. Se o João Paulo Sampaio transformou a base do Palmeiras como transformou, foi graças ao Alexandre Matos. Mas o Alexandre Matos contratou o Fernando Diniz também. Pro Cruzeiro, foi um enorme equívoco. E colocou em risco a temporada do Cruzeiro. O Cruzeiro foi vencer o Lanús meio que na bacia e vai perder, do mesmo jeito que eu disse que o Corinthians era favorito, o Cruzeiro vai perder pro Racing na final. E teve um radar do Nicola, não sei se você lembra daquele radar do Nicola, do Hulk. Sim. Que o Abel... Esse foi um erro. Aceitou. Foi um erro. Foi um enorme equívoco. Mas é bom, Salvo, porque até agora você só está contra mim. Mas não, você está lembrando... Não, a gente tem que apontar as coisas boas e as coisas ruins. O Abel, por exemplo, vetou a contratação do Hulk. Imagina o estrago que o Hulk faria com a camisa do Palmeiras. E ele não quis contratá-lo mesmo. É fácil comparar o Hulk com o Flaco Lopes hoje? Não dá para comparar, é um absurdo. O Hulk é o cara mais regular nos últimos 4 anos. E o Abel não quis contratá-lo com medo de perder o vestiário. Mas se o cara é tão bom no vestiário, o cara que administra... Ele que administra. Nicola, é lógico que o museu é importante, porque lá no Museu do Palmeiras tem vários títulos que, para mim, tem a mão do Abel. Não tenho dúvidas disso. A primeira Libertadores, até falo que foi... sorte. O acaso. Vamos colocar o acaso, a primeira Libertadores. Mas o ano de 2024, o Abel tinha que entregar mais. É isso que eu acho que a gente tem que falar. Sim. O ano de 2024, Copa do Brasil, Libertadores e mesmo este Campeonato Brasileiro, e mesmo qualidade de jogo também... Mas ele está indo num caminho que eu considero equivocado, de abrir mão de alguém que entregou tanto porque não teve um 2024 bom. Eu estou querendo dizer o seguinte, a gente não pode endeusar o Abel da maneira que todos endeusam. A gente não pode ter um diretor executivo de futebol, que é o Anderson Barros, que não tem a capacidade de chamar o Abel aqui. Tem medo do técnico. Tem medo do técnico. Ele tem medo. Chamar o cara e botar, entra aqui na sala. Eu não quero que fale mais isso na entrevista coletiva. Você está proibido de fazer esse tipo de coisa, porque aqui você é funcionário do Palmeiras. Lá é o contrário, ele proíbe o Anderson Barros. Ele proíbe o Anderson Barros de falar. Essa hierarquia também, está outra coisa, eu não posso ter vice-presidente de futebol
que tenha medo, que fique acuado na frente do Abel. O Abel só não fica acuado e só tira o chapéuzinho para Leila Pereira, porque é que faz o cheque dele. Essa é a realidade do Palmeiras hoje. Outra coisa, eu apuro lá que os treinamentos deles são intensos, são de qualidade, porque o elenco do Palmeiras é de muita qualidade e todo mundo quer jogar. Então os caras agora não têm a genialidade. Sabe onde eu vi genialidade? No Pedro Caixinha. Eu vi o cara mapear os treinamentos todos no computador, o que ele queria, Só que ele perde Léo Ortiz, perde Elinho, mas perde legal dois jogadores machucados. Brilhante treinamento. E o time vai ser rebaixado. Mas ele saiu. Um investimento alto. Mas ele é bem verdade que o Elinho e o Léo Ortiz saiu. Perdeu 5 jogadores. Não, perdeu o Elinho e o Léo Ortiz, mas não é possível que 2 jogadores determinem que o time que está brigando na parte de cima com treinos perfeitos vai cair rebaixado. Tinha uma filosofia que o meu time é obrigado a jogar propondo o jogo, a jogar marcando alto. Vamos lá, agora vamos lá. Então você é o diretor de futebol. Você vai anunciar que está abrindo mão do Abel para contratar o Caixinha, por exemplo? Não, eu digo o seguinte para você. Eu vou conversar, eu sou diretor de futebol com o meu conhecimento de futebol. Não sei qual é o do Anderson, mas eu acho que eu sei mais de bola do que ele. Então, eu vou dizer o seguinte, o que eu penso, eu vou tirar, você falou o Abel, né? O Abel Ferreira. Eu vou tirar o Abel Ferreira e vou para o mercado com 6 milhões de dólares por ano para pagar. Você traz o Vojvoda. Eu posso trazer o Vojvoda. Não dá. O que o Vojvoda? O Vojvoda por 3. O Vojvoda... Sabe quanto é 3 milhões de dólares? 3 milhões de dólares são 18 milhões de reais ano. Eu digo que o Vojvoda por 1,5 milhão mês, ele vem para o Palmeiras. Sim, mas 18 mas o Vojvoda, você sabe qual que é a metade do que ganha o Abel Ferreira. O que, por acaso, ganhava o Rubem Amorim. O Rubem Amorim ganhava até a semana passada 3 milhões de dólares por ano, comandando o Sport lá de Lisboa. Brilhante. O cara comandava o Sporting de Lisboa na Europa, que você decante em prós e versos. É que o campeonato português é um campeonato de menor capacidade financeira. E ganhava metade. E o trabalho Abel brilhante. Ferreira ganha. Elia, mas você vai trazer o Vojvoda, você vai trazer alguém que não tem capacidade de propor jogo. Os melhores trabalhos do Vojvoda são sempre... Deixa eu ouvir o Abel. Então tá aí, pessoal, foi o Elias Júnior falando aí, né, sobre o Abel Ferreira. Como eu falei, achei um pouco estranha a fala dele, comparando com outros técnicos, falando que ele tá anos-luz aí de várias coisas. O que você achou da fala dele? Deixa nos comentários aí, participa do vídeo. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.